Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Caridson Bessa, sou corretor de imóveis e venho passar hoje 10 dicas rápidas para você que está pensando em adquirir um imóvel na planta. Isso mesmo, imóvel na planta, muitas vezes a pessoa vê aquele projeto, vislumbra com o que pretende, com o que vai acontecer quando você receber ele, já fica imaginando, já fica fazendo planos. Só que antes de você fechar a compra desse imóvel, é interessante você analisar alguns pontos. Primeira dica: verifique a documentação da construtora. Da construtora, do imóvel, tudo que seja relacionado. Verifique se ela tem o registro de incorporação. Verifique como é que está a certidão dessa construtora junto aos órgãos competentes. Certidão negativa de trabalho, federal, estadual. Verifique todos esses pontos antes de você concluir a venda do imóvel. E outra, verifique como está o imóvel na prefeitura. Como assim? Muitas vezes a pessoa verifica a documentação do imóvel, está tudo ok. Só que na prefeitura, muitas vezes esse imóvel ele vai ser construído num terreno que foi aterrado ou algo do tipo. E isso pode acarretar problemas futuros para você na desvalorização até do seu imóvel na venda do mesmo. Uma dica bem interessante é: não compre o imóvel por impulso. Não compre o imóvel no primeiro dia que você chegar na construtora. Você vai ser encantado pelo projeto. O corretor que lhe atender, ele vai prometer mundos e fundos. Você vai ficar encantado. Só que eu digo muito aos meus clientes o seguinte: a compra do imóvel não é a compra de um celular. Você tem que analisar muito, você tem que fazer muitos cálculos, você tem que fazer muitos planos. Então não compre. Se algum corretor chegar para você e disser que pressionar você para você comprar, que não pode reservar algum tipo, não acredite. Porque imóvel na planta, você tem a possibilidade perfeita de pensar, nem que seja um dia. O imóvel realmente pode ser vendido nesse mesmo dia e você perca no outro dia, mas a chance é muito pequena comparado à necessidade de você analisar com calma a aquisição desse imóvel, ok? Outra dica muito importante é o que? Não condicione a compra desse imóvel a um compromisso. O que significa isso? Você está comprando um apartamento porque no projeto ele promete que vai entregar em 24 meses, em 18 meses, e aí você projeta um casamento para esse período. Não faça isso, porque mesmo estando no projeto, muitas vezes o prazo de entrega, por N motivos, podem ocorrer atrasos nessa obra. Não vou elencar os motivos, mas são milhares. Tanto por parte da construtora, quanto por parte do banco financiador, vários motivos. Então, problemas naturais que podem ocorrer. Então, você quando comprar um imóvel na planta, você trabalhe, lógico, com aquela data que você imagina que vai receber, mas não condicione nenhum compromisso. Isso é extremamente importante para você não se frustrar futuramente. Não significa que todo imóvel que você compra, ele vai atrasar. Não significa isso, mas não é interessante você condicioná-lo justamente para você não ter um possível desgaste no futuro. Imóveis podem atrasar? Podem. Você, depois que verificar toda a documentação, tá tudo ok, a chance dele atrasar é muito pequena. Mas é interessante você não condicionar esse imóvel a um compromisso, ok? Outra dica bem interessante: assim que você chegar na construtora, no stand de vendas, se você fechou a venda, guarde todos os folhetos, brindes ou algo do tipo que a construtora esteja oferecendo no dia. Por quê? Porque um imóvel na planta ele tem um prazo relativamente longo para entrega. No mínimo é de 12 a 36 meses a entrega de um empreendimento quando está na planta. E você guardando esse panfleto, ele vai servir de prova caso você venha a necessitar de utilizar recursos jurídicos para algum problema que venha acontecer no seu imóvel. Panfleto que informe data de entrega, panfleto que fale de brindes quando você adquire o imóvel, que você vai receber esse brinde quando você receber o seu imóvel. Todos esses documentos que muitas vezes a gente recebe e descarta, é interessante quando você fechar a sua compra, guarda esses documentos, guarda esses panfletos junto ao seu contrato e torça para que nunca precise usar, mas se precisar você já vai ter eles guardados. Outra dica muito importante é: cheque se a construtora é idônea. O que significa isso?
Verifique como é que está a situação da construtora junto a órgãos competentes de tipo justiça, reclame aqui, redes sociais. Por quê? Porque tem muitas construtoras que elas recebem muitas reclamações. Não existe uma construtora que não tenha uma reclamação, mas você tem que fazer uma análise, uma filtragem do que são essas reclamações. Você tem essa construtora, ela reclama, tem muita reclamação de prazo de entrega de suas obras. É um ponto já interessante você analisar. Se tem muitas reclamações de obra mal feita no seu apartamento ou no condomínio, é outro ponto extremamente interessante de se analisar. Verifique. Além de você verificar toda essa parte na internet dessas informações junto à construtora, você verifique também como é que está a situação da construtora junto à Receita Federal, aos órgãos competentes. Puxe todas as certidões que sejam necessárias da construtora para que você não caia no conto do vigário, como diz o outro. Outro ponto interessante para você analisar é para você verificar se você tem crédito pré-aprovado no banco. Ou seja, se você tem condições de adquirir aquele imóvel. Por quê? Porque muitas vezes você vê uma propaganda na TV, vai ao stand, gosta do empreendimento, faz toda a consulta e quando vai fechar o negócio se desanima porque não teve condições de adquirir o imóvel. Por quê? Porque você não fez uma consulta antes da sua situação, se você tem uma aprovação. O que conta para você ter uma boa aprovação? Nome limpo nem se fala, mas você tem que analisar sua relação junto ao banco, seus cartões de crédito, sua movimentação bancária, tudo isso conta para que você tenha um histórico muito positivo junto ao banco. Então é importante, antes de você verificar, você fazer uma pesquisa de campo para verificar, achar o imóvel que você deseja, que você sonha, verifique sua aprovação prévia no banco. Outro ponto muito interessante é fuja daquelas pegadinhas, ou melhor, não fuja. Tome cuidado com aqueles panfletos e aquelas construtoras que dizem parcelas abaixo do mercado, parcelas que cabem no seu bolso. Essas parcelas que cabem no seu bolso hoje, amanhã muito provavelmente não caberão. Por quê? Porque essas parcelas que eles mostram são parcelas irrisórias comparadas ao que você vai ter que pagar daqui a 6 meses, 1 ano. Por quê? Porque elas embutem, para diminuir o valor dessa parcela, ela muitas vezes coloca balões intercaladas, aumenta a parcela depois de um período de 6, 12 meses, só que ela coloca em letras minúsculas no panfleto que você pegou. Então fique muito atento nisso. E aí, para você ficar atento, entra aquela história do seu orçamento. Verifique se a parcela hoje, por exemplo, é R$300 e ela daqui a 1 ano vai pular junto à construtora para R$1.000. Verifique no seu orçamento se você vai ter condições de arcar, porque esses R$300 será só um período de 6 a 12 meses, ok? Um outro ponto muito interessante de se comentar é, lembre-se que o imóvel irá ficar mais caro no futuro. Como assim? Muitas vezes a pessoa compra e pensa que o valor do financiamento é aquele que você adquiriu. Vamos supor que o imóvel você adquiriu por 200 mil. Muitas vezes você acredita que você vai pagar esses 200 mil e não vai sofrer nenhum tipo de reajuste. Engano seu. O reajuste ele vai ocorrer mensalmente. Durante o período de obra, toda construtora ela cobra o Índice Nacional da Construção Civil. Esse índice ele rege o preço de mercado do material da construção e esse preço é repassado para o cliente, entendeu? Então você, quando adquire um imóvel, você tem que ficar muito atento nisso. Vamos supor um exemplo. Melhor dizendo, no Brasil, mesmo que você adquira um imóvel por 200 mil, em 2 vezes, a primeira parcela você pode pagar até 100 mil, mas a segunda não será 100 mil. Se você tiver um financiamento, não vai ser desse jeito. Então você tem que colocar a parcela que você acertou, mais o Índice Nacional da Construção Civil. Esse índice é um índice fácil de se calcular. Ele tem um site da Fundação Getúlio Vargas que mensalmente publica o percentual dele, que ele é baseado em percentuais, então você vai fazer o cálculo fácil. Não é um bicho de 7 cabeças e não vai aumentar muito a parcela do seu imóvel, mas você tem que ficar ciente que o seu imóvel ele vai sofrer reajuste durante o período de construção. E para terminar, você tem que saber o quanto você vai poder pagar. Como assim?
A gente já falou que você tem que analisar sua renda, você tem que verificar seu crédito pré-aprovado, mas você tem que analisar o quanto você pode pagar. O que significa isso? Significa o quê? Muitas vezes o cliente vai para o imóvel, se encanta, faz o planejamento todo ok, se enquadra naqueles 30% do seu orçamento, só que esquece de incluir uma taxa, esquece de incluir uma parcela fixa que tenha no seu orçamento. Então você tem que ter ciência que você tem que conseguir pagar aquele valor. Por quê? Existem distratos todos os dias por N motivos, mas a maioria dos casos é por falta de pagamento, porque a pessoa não conseguiu honrar com aquele compromisso, então ela prefere distratar. Só que toda construtora, quando faz um distrato, ela cobra um percentual de distrato, ou seja, não existe uma tabela para um valor de distrato. Se você pagou 100 mil, você vai receber 70%, 80%, não existe um valor. Mas em média, muitas construtoras elas tiram 20%, 30% do valor que você pagou. Então você tem que ter ciência de que você não vai receber esse valor que você pagou durante esse período. Ou seja, muitas vezes a pessoa pensa que é uma poupança, só que na verdade não é uma poupança, que você vai ter prejuízo. Então você tem que verificar o quanto você pode pagar para que não chegue a esse ponto de ter que distratar o seu imóvel. Entendeu? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho muito jeito com a câmera, mas eu vou tentar elaborar mais vídeos para vocês no ramo que eu conheço, no ramo que eu tenho conhecimento, passar informações úteis, dicas bacanas para que vocês possam acompanhar a gente e convidar vocês para fazer uma visita. A gente vem até o nosso escritório, vem até a gente vai apresentar os imóveis que a gente tem. Caso você tenha interesse em comprar um imóvel, alugar, necessita de uma administração, a gente está à disposição, ok? Um forte abraço, até mais.